Como fazer as coisas darem certo na sua vida. Agora, Napoleon Hill, o ponto da virada. Começa hoje. A vida tem um jeito silencioso de nos avisar quando chegamos ao limite. Não é uma voz que grita, não é um sinal dramático, mas uma sensação profunda de que não dá mais para continuar repetindo os mesmos ciclos. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas param, cansadas, derrotadas, acreditando que um dia as coisas vão mudar sozinhas. Só que esse um dia nunca chega, porque nada muda enquanto você continua esperando que a mudança venha de fora. Napoleon Hill entendeu isso melhor do que qualquer pessoa da sua época. A vida só começa a andar quando você decide parar de esperar o momento ideal e criar o seu próprio momento. E se existe algo que você precisa entender hoje, é o seguinte: o ponto da sua virada não acontece quando o cenário melhora. Acontece quando você melhora por dentro. Preste atenção nisso. Existem pessoas que em poucos meses transformam completamente seus resultados, sua energia e sua direção. Há quem saia da estagnação total para o crescimento acelerado. Há quem rompa ciclos antigos, quem desbloqueie oportunidades, quem faça a vida fluir como se algo invisível tivesse mudado a favor delas. E não é sorte, não é coincidência, é padrão mental, é alinhamento, é ativação de princípios espirituais e psicológicos que sempre estiveram disponíveis, mas que poucos escolhem acessar. Quando Hill disse que tudo começa no pensamento, ele estava falando de um tipo de consciência que altera não apenas o que você vê, mas aquilo que você decide aceitar como verdade. Porque toda mudança verdadeira nasce dentro, muito antes de aparecer fora. Se você sente que algo precisa acontecer na sua vida agora, se percebe que não consegue mais fingir que está tudo bem, se existe uma inquietação te chamando para um próximo nível, então, este é o momento em que sua história pode tomar um rumo completamente diferente. Mas essa virada exige coragem, exige honestidade com você mesmo, exige a disposição de abandonar pensamentos velhos, hábitos velhos, desculpas velhas. Porque ou você muda seu interior agora, ou sua vida repete o mesmo ciclo pelos próximos anos. Essa é a realidade que poucos têm coragem de encarar. Mudar exige responsabilidade, exige ação, exige a decisão de não negociar mais com a sua própria estagnação. E por que tantos adiam essa mudança? Porque acreditam que precisam de motivação, recursos, apoio, condições perfeitas. Mas Hill nos ensina que a vida nunca responde à espera, ela responde ao movimento. E não ao movimento grandioso, mas ao primeiro passo, aquele passo que você dá mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Aquele passo que muda sua vibração interna e alinha você com aquilo que Deus já preparou. Há momentos em que esse primeiro movimento vale mais do que meses de planejamento, porque ele declara ao universo: estou pronto. E quando essa declaração é verdadeira, coisas começam a se mover ao seu redor de uma maneira que você não tinha percebido antes. Hoje você vai descobrir os mecanismos invisíveis que fazem as coisas começarem a dar certo imediatamente. Não porque a vida magicamente se alinha, mas porque você finalmente se alinha com ela. E quando você se alinha, portas se abrem, ideias surgem, pessoas aparecem, e aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar inevitável. O ponto da virada não está no futuro, ele está acontecendo agora, no exato momento em que você decide ouvir com intenção e agir com propósito. Agora que você entendeu onde a mudança realmente começa, vamos avançar para o primeiro princípio capaz de destravar resultados: a ação silenciosa. Ação silenciosa. Porque o mundo só reage ao que você faz. Há um erro comum que impede a maioria das pessoas de avançar. Elas acreditam que mudança começa quando o mundo reconhece seu esforço. Esperam aprovação, apoio,
validação, sinais externos de que agora sim é o momento certo. Mas Napoleon Hill deixou claro que os maiores movimentos da vida acontecem longe dos elogios, longe dos aplausos, longe da plateia. Eles nascem naquilo que ele chamava de ação silenciosa. A ação que ninguém vê, mas que altera tudo. O mundo não reage ao que você deseja, nem ao que você planeja, nem ao que você promete. Ele reage ao que você faz. E é exatamente neste ponto que muitos se sabotam. Pensam demais, hesitam demais, perguntam demais, analisam demais. Enquanto isso, a vida passa, as oportunidades se esvaziam, a energia se dissipa. O que produz resultado não é o plano perfeito, é o primeiro passo imperfeito. É você fazer algo antes de se sentir pronto, antes de saber como tudo vai acontecer, antes de ter todas as respostas. Ação silenciosa significa agir quando ninguém está pedindo, quando ninguém está observando, quando ninguém está exigindo. Significa plantar sementes num terreno onde ninguém acredita que algo pode crescer, simplesmente porque você acredita. E por que isso funciona? Porque a ação cria movimento interno, e movimento interno cria alinhamento espiritual. Quando você age, sua mente entende que você está comprometido, sua fé se movimenta, sua energia se expande, sua identidade se ajusta. Você deixa de ser alguém que sonha e passa a ser alguém que faz. E essa simples mudança altera sua postura diante do mundo. A vida se abre para quem age, não para quem espera condições perfeitas. É por isso que Hill dizia que a ação é a ponte entre o desejo e a realização. Sem ação, o desejo se transforma em frustração. Com ação, ele se transforma em destino. O poder da ação silenciosa é que ela não depende de aplausos, ela não depende da opinião dos outros, ela não depende de reconhecimento, ela depende apenas da sua decisão. Aquilo que você faz em secreto, Deus recompensa em público. Aquilo que você faz sem divulgar, cria raízes profundas. Não é o barulho que gera prosperidade, é a constância. Pessoas que parecem sortudas geralmente são aquelas que passaram meses ou anos agindo silenciosamente, enquanto todos pensavam que nada estava acontecendo. Elas estavam construindo, elas estavam preparando o terreno, elas estavam se tornando. E há algo ainda mais profundo: ação silenciosa constrói autoridade interna. Quando você cumpre aquilo que decide, mesmo quando ninguém está olhando, sua mente passa a confiar em você. Você começa a se ver como alguém que faz as coisas acontecerem. E esse tipo de autoimagem altera completamente seu nível de expectativa. Pessoas que não agem silenciosamente vivem esperando resultados milagrosos, sem ter construído a estrutura necessária para sustentar esses resultados. Já quem age, quem se compromete, quem insiste, cria uma vida que começa a reagir ao seu movimento. A grande verdade é que as coisas só começam a dar certo quando você começa a agir. Não quando você se sente motivado, não quando tudo se encaixa, não quando alguém te encoraja, mas quando você decide que não vai depender de circunstâncias para avançar. A ação silenciosa é o que separa quem deseja de quem conquista. É ela que cria credibilidade espiritual e psicológica. É ela que muda sua vibração e atrai novas oportunidades. Agora que você entendeu o poder que existe em agir quando ninguém está vendo, é hora de aprender o que dá direção a esse movimento: a clareza radical. E se algo dentro de você já começou a se mover enquanto ouve este conteúdo, faça uma coisa simples. Permaneça comigo até o final, porque o próximo princípio pode ser exatamente aquilo que faltava para destravar seu próximo nível. E se você sentir que essa mensagem está falando com você, já considere fazer parte dessa jornada aqui no canal. Nada muda sem continuidade. Clareza radical. Sem direção clara,
nada anda. Nada na sua vida anda enquanto você não decide com radicalidade o que quer. A maioria das pessoas acredita que tem um sonho, um objetivo, um desejo profundo, mas quando você pergunta o que elas realmente querem, elas descrevem algo vago, frágil e indefinido. E aquilo que é indefinido não se materializa. O cérebro não executa intenções soltas, ele executa direções. A fé não ativa possibilidades aleatórias, ela ativa propósitos claros. Napoleon Hill dizia que o maior erro do indivíduo comum é tentar viver uma vida que ele não consegue nem descrever com precisão. E quando falta clareza, sobra frustração. Clareza radical não é saber tudo, não é prever cada detalhe, não é ter todas as respostas. Clareza radical é saber qual é o próximo destino, é acordar sabendo o que quer construir, em vez de apenas sobreviver aos acontecimentos do dia. É decidir com firmeza qual porta você está tentando abrir. Quando você não tem clareza, você desperdiça energia. Você anda em círculos. Você aceita qualquer oportunidade apenas para sentir que está avançando, quando na verdade está fugindo do que deveria estar fazendo. A clareza é espiritual, ela organiza sua mente, alinha seu coração, fortalece sua fé. Quando você decide exatamente o que quer, você libera uma força interior que estava adormecida. Sua mente para de lutar contra você. Seus pensamentos param de se contradizer, suas emoções param de te sabotar. Tudo dentro de você começa a se mover na mesma direção. É aqui que o processo de prosperidade realmente começa, quando você elimina a confusão interna. Pessoas confusas atraem resultados confusos. Pessoas decididas atraem caminhos decididos. E essa clareza precisa ser radical, porque qualquer ambiguidade interna interrompe o movimento da vida. Se uma parte de você quer avançar e outra parte tem medo, o resultado é estagnação. Se uma parte deseja mudança e outra se apega ao conforto antigo, o resultado é travamento. A clareza radical corta essa divisão. Ela declara: é isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu vou construir. E quando essa declaração é verdadeira, tudo começa a se alinhar. Pessoas, oportunidades, ideias, força emocional. É por isso que muitas vidas só começam a prosperar depois que a pessoa se compromete publicamente com um caminho. Não porque a opinião dos outros importa, mas porque o ato de declarar algo cria responsabilidade espiritual. Coloca você em movimento. Tira você da ambivalência. Tira você do terreno da dúvida. Clareza é a ponte entre o que você imagina e o que você realiza. Agora pare e reflita. Você realmente sabe o que quer? Não numa frase bonita, mas num nível profundo, sólido e mensurável? Se você não souber, sua mente vai sabotar seu progresso. Mas se você souber, ela vai acionar recursos internos que você nem imaginava que tinha. É assim que Deus opera. Ele não abençoa confusão, ele abençoa direção. Quando você decide, ele abre caminhos. Quando você hesita, você permanece onde está. Clareza radical é o combustível que acende a ação silenciosa que você já começou a desenvolver. Ela é a chama que impede que sua energia se disperse. Com clareza, cada dia passa a ter propósito. Cada escolha passa a ter intenção. Cada movimento passa a ter significado. E é exatamente isso que prepara o terreno para o próximo princípio, a circulação de energia. Porque mesmo quando você sabe o que quer, sua vida pode travar se você não aprender a liberar o que está te bloqueando. Circulação de energia, o motivo espiritual pelo qual a vida trava. Existem momentos em que você faz tudo o que acredita ser certo. Trabalha, se esforça, ora, declara, tenta manter pensamentos positivos, mas mesmo assim nada parece avançar. É como se a vida tivesse entrado em um ponto morto. E quanto mais você empurra, mais ela resiste. Napoleon Hill explicava esse fenômeno de forma simples.
Toda prosperidade depende de fluxo. E aquilo que você segura com força demais, aquilo que você teme perder, aquilo que você tenta controlar obsessivamente, bloqueia o movimento natural da vida. Prosperidade é energia. E energia precisa circular. Muita gente trava porque tenta avançar carregando o velho. Seguram hábitos que não funcionam mais, relacionamentos que drenam, crenças que paralisam, oportunidades mortas que não deveriam mais estar ocupando espaço. A vida não consegue colocar o novo onde o velho não foi removido. E quando você resiste a deixar ir o que já cumpriu seu papel, você estagna. É como tentar encher um recipiente que continua tampado. Por fora, você se esforça, mas por dentro, nada circula. E há um princípio espiritual profundo aqui. Deus nunca abençoa acúmulo estagnado. Ele abençoa movimento, ele abençoa fluxo, ele abençoa entrega. Quando você larga o excesso, você libera espaço. Quando você abre mão do que não faz mais sentido, você permite que algo maior entre. Por isso, tantos testemunhos começam assim: eu só prosperei quando decidi soltar aquilo. Porque segurar o que impede sua evolução é como bloquear a entrada da própria resposta que você pede há anos. A mente humana tem medo de soltar porque acredita que se fizer isso, ficará sem nada. Mas o reino espiritual funciona ao contrário. Quando você solta, você recebe. Quando você abre mão do que é pequeno, você abre espaço para o que é grande. Quando você deixa ir o que te prende, você abre caminho para o que te promove. E esse processo é o que Hill chamava de circulação de energia. É um movimento invisível que muda sua vibração e envia um sinal claro ao universo. Estou pronto para o próximo nível. Circulação não é perder. Circulação é confiar. É permitir que Deus reorganize sua vida sem resistência. É aceitar que certas portas precisam se fechar para que outras se abram. É entender que muitos travamentos não são punição, mas convite. Convite para revisar, reorganizar, redirecionar. Quando você circula energia, seja através de decisões, mudanças, doações, ajustes, renúncias necessárias, você destrava partes da sua vida que estavam empacadas, não por falta de esforço, mas por excesso de apego. Perceba algo poderoso. Tudo o que flui, cresce. Tudo o que estagna, adoece. Isso vale para relacionamentos, para finanças, para emoções, para espiritualidade, para carreira. A vida se move através do movimento. E quando você começa a participar conscientemente desse fluxo, você sente sua energia voltar, sua clareza aumentar, sua fé se reacender. Você finalmente entende que não estava travado por incapacidade, e sim por retenção. E no instante em que você libera o que estava preso, seu caminho se abre. Agora que você compreende que a vida destrava quando você deixa de resistir e começa a fluir, é hora de avançar para o princípio que dá sustentação a tudo isso, a fé aplicada. Porque não basta acreditar, é preciso transformar fé em direção, força e movimento real. Fé aplicada, a parte que 99% ignoram. Muitas pessoas acreditam que têm fé, mas vivem como se estivessem completamente sozinhas na construção da própria vida. Oram, declaram, pedem direção, mas continuam tomando decisões guiadas pelo medo, pela dúvida ou pela lógica limitada. Fé, na mente de Napoleon Hill, não era um sentimento suave ou uma crença distante. Era um poder operacional, um mecanismo ativo, uma força que, quando aplicada corretamente, altera comportamento, postura e resultados. Fé não é emoção, é direção sustentada. E quando você aprende a aplicar fé de forma prática, sua vida começa a reagir imediatamente. A fé aplicada funciona como um motor interno. É ela que move você quando sua motivação acaba. É ela que te dá audácia quando tudo à sua volta parece insuficiente.
É ela que te permite enxergar caminhos onde o mundo só vê muros. Pessoas que prosperam não são aquelas que têm fé no coração, são aquelas que operam fé nas decisões. Fé aplicada é quando você age na direção certa, mesmo sem ver evidência nenhuma. É quando você diz sim ao propósito antes de ver o resultado. É quando você semeia sabendo que a colheita virá, mesmo que o terreno ainda pareça seco. O erro de 99% das pessoas é acreditar que fé é um impulso emocional que aparece em momentos de inspiração. Mas fé verdadeira é construída, é treinada, é repetida até se tornar convicção. Hill chamava isso de autoridade mental. A Bíblia chama de certeza de coisas que se esperam. É o mesmo princípio com nomes diferentes. Fé aplicada é quando você decide que sua mente não será governada por evidências momentâneas, e sim por promessas eternas. É quando você escolhe confiar antes de entender. E há algo profundo aqui. A fé que apenas sente não transforma. A fé que apenas espera não constrói. A fé que apenas pede não cria movimento. A fé que muda destinos é a fé que se torna ação. É a fé que se transforma em voz firme. É a fé que se manifesta em escolhas alinhadas ao que Deus está dizendo, não ao que o medo está mostrando. Quando você dá passos que exigem coragem, o céu se movimenta em sua direção. Deus honra quem se movimenta pela fé, não quem apenas deseja uma mudança. Fé aplicada também reorganiza sua mentalidade. Ela redefine seus diálogos internos, eleva suas expectativas e ajusta sua postura diante dos desafios. Você para de perguntar, e se der errado? E passa a se perguntar, o que preciso fazer para dar certo? Você sai da posição de vítima e entra na posição de co-criador da sua realidade. Sua mente deixa de esperar milagres e passa a cooperar com eles. Esse é o poder mais incompreendido da fé. Ela não substitui sua ação, ela potencializa sua ação. E quando a fé é aplicada continuamente, algo extraordinário acontece. Resistência externa perde força. Portas que estavam fechadas começam a dar sinais de abertura. Ideias surgem, conexões aparecem, caminhos se alinham. Você percebe que estava esperando que Deus fizesse algo, quando Ele estava esperando que você desse o primeiro passo. A fé aplicada desbloqueia ambientes espirituais e materiais. Ela ativa o que Hill chamava de força vibracional, a resposta da vida ao seu movimento interno. Agora que você entende que fé não é um sentimento, mas uma força que precisa ser ativada, é hora de avançar para o ponto que realmente determina o início da transformação. A tomada de decisão irreversível. Tomada de decisão irreversível, onde a transformação real começa. Existe um momento na vida em que você para de tentar, para de experimentar, para de observar e simplesmente decide. E essa decisão não é emocional, não é impulsiva, não é passageira. É uma decisão que muda a sua identidade. Napoleon Hill ensinava que nada acontece enquanto a decisão for parcial, porque decisão parcial produz esforço parcial, energia parcial, compromisso parcial e, consequentemente, resultados parciais. A vida só começa a responder quando você decide de forma tão profunda que o antigo caminho deixa de ser uma opção. Isso é uma decisão irreversível. E por que esse tipo de decisão é tão poderoso? Porque ela altera sua postura. Quando você realmente decide, o medo perde voz, a dúvida perde espaço e a procrastinação perde território. A sua mente entende que não existe mais retorno e então ela reorganiza seus pensamentos, suas emoções e sua energia para sustentar essa nova direção. É quase como se uma engrenagem invisível fosse ativada. Nada fora mudou ainda, mas tudo dentro já mudou. E essa mudança interna se torna impossível de ignorar.
Deus honra esse tipo de decisão porque ela demonstra fé, alinhamento e coragem para caminhar no propósito. A decisão irreversível também cria um efeito psicológico poderoso. Quando você toma uma decisão total, sua mente para de negociar com desculpas. Não existe mais talvez, se der certo, vou tentar por um tempo. Existe apenas eu vou fazer funcionar. E quando essa frase se torna verdade dentro de você, sua criatividade aumenta, sua resiliência se fortalece, sua visão se expande. Aquilo que antes parecia impossível, agora se torna acessível, porque a decisão já abriu o caminho. Hill dizia que, quando uma pessoa decide com total convicção, o universo conspira para ajudá-la. Isso não é misticismo, é espiritualidade aplicada. E há uma razão profunda para isso. A decisão irreversível alinha o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quando esses três elementos finalmente deixam de lutar entre si, sua vida anda. Quantas vezes você já desejou algo, mas suas emoções queriam outra coisa e suas ações seguiam um terceiro caminho? Isso é a causa de quase toda a estagnação. A decisão irreversível elimina esse conflito interno. Ela diz, é por aqui e eu vou até o fim. Essa convicção cria ordem. E ordem gera progresso. Outro ponto essencial é que essa decisão te tira do terreno do medo. Muitos vivem paralisados por não querer perder o que já têm, mesmo que não seja bom. Outros têm medo de arriscar, medo de falhar, medo do desconhecido, mas a decisão irreversível destrói esse medo porque estabelece prioridade. Você entende que continuar como está é mais perigoso do que o risco de tentar algo novo. E essa revelação é libertadora, é a chave para sair da sobrevivência e entrar na construção ativa da vida que você deseja. E observe algo espiritual aqui. Pessoas que não decidem vivem esperando que Deus decida por elas. Mas Deus não abençoa a indecisão. Ele abençoa movimento. Ele abre portas quando você se move em direção àquilo que Ele já colocou no seu coração. A decisão irreversível é, na verdade, sua resposta ao chamado de Deus. É você dizendo, eu ouvi, eu aceitei, eu vou. E esse tipo de resposta nunca passa despercebido no céu. Agora que você compreende a profundidade e o poder dessa decisão que transforma seu destino, é hora de enfrentar o maior sabotador de toda mudança, o diálogo interno. Porque não adianta decidir por fora se sua mente continua te destruindo por dentro. Reprogramação do diálogo interno. O inimigo está dentro. Nada sabota mais uma vida do que a voz que a pessoa ouve quando está sozinha. Os maiores ladrões de propósito não são inimigos externos, mas pensamentos silenciosos que repetem frases que nunca deveriam ter sido aceitas como verdade. Napoleon Hill dizia que a mente é o território mais valioso do ser humano e também o mais perigoso quando deixado sem vigilância. A maioria não falha por falta de oportunidade, mas porque se tornou refém de uma narrativa interna construída ao longo de anos de medo, comparação e experiências mal interpretadas. Antes de a vida mudar, a conversa dentro de você precisa mudar. O diálogo interno é a forma como sua mente interpreta tudo o que acontece. E essa interpretação determina como você se sente, como você age e o quanto você acredita ser capaz. Quando sua narrativa interna é negativa, mesmo as maiores portas parecem pequenas, mesmo as melhores oportunidades parecem insuficientes. Mesmo o futuro mais promissor parece distante. Você se coloca para baixo, se desqualifica, se boicota. E quanto mais repete esses pensamentos, mais eles se tornam crenças. E crenças moldam destinos. A reprogramação do diálogo interno começa quando você para de aceitar todo pensamento que aparece como verdade. Pensamento não é ordem. Pensamento não é identidade. Pensamento não é realidade. Pensamento é apenas sugestão, e você tem o poder de aceitar ou recusar cada um deles.
Esse é o ponto em que muitas vidas mudam. Quando você percebe que pode substituir pensamentos destrutivos por pensamentos alinhados com propósito, fé e visão, sua mente deixa de ser uma prisão e se torna uma ferramenta poderosa. Hill chamava isso de pensamento dominante. A ideia de que aquilo que ocupa sua mente com mais frequência acaba se tornando sua experiência de vida. A Bíblia chama isso de renovação da mente. O princípio é o mesmo. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você repete, se fortalece. Por isso, é impossível prosperar mantendo um diálogo interno que constantemente declara fracasso, incapacidade, insuficiência ou medo. Você não pode falar derrota para si mesmo e esperar vitória. A reprogramação exige intenção, exige disciplina, exige vigilância. Quando o pensamento sabotador surgir, você não luta contra ele, você substitui. Não com frases vazias, mas com verdades espirituais e princípios sólidos. Você declara que é capaz, mesmo quando não se sente capaz. Você afirma que é guiado por Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Você escolhe acreditar no propósito, mesmo quando o cenário tenta te desanimar. O diálogo interno se torna sua fortaleza, não sua fraqueza. E tudo muda quando essa reprogramação se torna hábito. Sua autoconfiança cresce, sua coragem aumenta, seu comportamento se transforma. Você para de hesitar e começa a agir. Para de se diminuir e passa a se posicionar. Para de aceitar migalhas e passa a buscar aquilo que realmente foi chamado para viver. Essa nova narrativa interna cria uma nova postura externa, e o mundo responde à postura, nunca ao desejo. Agora que você eliminou o inimigo interno e alinhou a sua mente, é hora de acessar um dos princípios mais poderosos de Hill, a ativação da mente mestre. Porque nenhum grande avanço acontece isoladamente. Resultados extraordinários exigem conexão com mentes que multiplicam sua força. Ativação da mente mestre, a força que multiplica resultados. Napoleon Hill identificou algo que quase ninguém percebia. Ninguém alcança resultados extraordinários sozinho. Existe um campo de energia, influência e alinhamento mental que se forma quando você se conecta às pessoas certas. Ele chamou isso de mente mestre. Não é apenas um grupo, não é networking, não é ter amigos com interesses parecidos. É uma convergência de mentes alinhadas, onde cada indivíduo se torna mais forte, mais criativo e mais resistente por causa da presença dos outros. É quando a soma das partes produz algo que nenhuma delas conseguiria produzir isoladamente. E o que poucos sabem é que esse princípio tem uma profundidade espiritual intensa. A Bíblia diz que ferro afia ferro. Isso significa que você se torna semelhante ao ambiente que frequenta. A energia de quem te influencia se torna parte da sua energia. O que os outros acreditam começa a moldar o que você acredita. A forma como pensam expande ou limita sua forma de pensar. Sem perceber, você absorve hábitos, padrões e posturas simplesmente pelo convívio. E, se as pessoas ao seu redor não creem em grandeza, você terá dificuldade de acreditar também. A ativação da mente mestre exige uma decisão: cercar-se de pessoas que caminham na mesma direção. Pessoas que têm visão, fé ativa, propósito claro, disciplina diária. Pessoas que não zombam de sonhos, mas os alimentam. Pessoas que não te diminuem, mas te fortalecem. Pessoas que não competem com você, mas te inspiram. Quando você se conecta a esse tipo de mentalidade, sua própria mente se eleva. Sua criatividade aumenta, sua clareza se intensifica, sua coragem se expande. É como se você entrasse em um ambiente onde a atmosfera te empurra para cima.
Por outro lado, conviver com pessoas que vivem presas no medo, no pessimismo, na comparação e na mediocridade destrói qualquer avanço. E não porque elas são más, mas porque a mentalidade delas cria um campo invisível que arrasta você para baixo. Você já percebeu como um comentário negativo tem força suficiente para apagar uma chama inteira? Isso acontece porque palavras carregam energia. E energia, quando repetida, constrói identidade. Se sua mente mestre é formada por pessoas que duvidam, reclamam e desistem, você inevitavelmente vai absorver essa frequência. A ativação da mente mestre é uma escolha estratégica para proteger seu futuro. Significa dizer não a ambientes que drenam, conversas que limitam, relações que paralisam. Significa ser seletivo com quem você permite influenciar sua mente. E essa seleção não é arrogância, é sobrevivência emocional e espiritual. Grandes empreendedores, grandes líderes, grandes realizadores sempre tiveram suas mentes mestres. Grupos de pessoas que se apoiavam, se edificavam e se desafiavam mutuamente. E aqui está o ponto mais poderoso. A mente mestre não precisa estar fisicamente presente. Você pode ativá-la consumindo conteúdos elevados, estudando pessoas brilhantes, ouvindo pensamentos que expandem sua visão. Você pode formar sua mente mestre com livros, vídeos, mentorias e referências que moldam sua mentalidade para um nível mais alto. A questão não é proximidade física, é alinhamento de propósito. Quando a mente mestre é ativada, seus resultados multiplicam. Você começa a ter ideias que não teria sozinho. Começa a enxergar caminhos que nunca percebeu. Começa a receber confirmações, inspirações e direções que fortalecem sua fé e seu propósito. E essa força coletiva cria a sensação de inevitabilidade. Você sente que está sendo impulsionado para frente. Agora que você entendeu o poder de se conectar a mentes que te elevam, é hora de acessar o próximo princípio, o que transforma todo grande objetivo em algo possível: as microvitórias. Elas são o gatilho que faz a vida começar a dar certo imediatamente. Microvitórias. Como engatilhar resultados imediatos? Existe uma ilusão que impede milhões de pessoas de prosperar. A ideia de que grandes mudanças dependem de grandes passos. Essa é uma das maiores mentiras que já contaram a você. A verdade é que sua vida não muda quando você dá passos enormes. Ela muda quando você cria pequenos avanços consistentes, dia após dia. Napoleon Hill sabia que o cérebro humano funciona por evidências internas. Ou seja, você só começa a acreditar que é capaz quando prova para si mesmo, repetidas vezes, que pode vencer pequenas batalhas. Microvitórias criam macro-resultados. Quando você conquista pequenas vitórias diariamente, algo extraordinário acontece dentro de você. Sua autoconfiança aumenta, sua mente começa a enxergar o progresso como algo possível. Seu corpo se alinha com seu propósito. Sua energia se reorganiza. Você deixa de viver tentando e passa a viver realizando. Essas vitórias não precisam ser grandiosas. Na verdade, quanto menores forem, mais sustentáveis se tornam. Ler 5 páginas, fazer uma ligação que você estava evitando, organizar uma parte pequena da rotina, anotar uma ideia, executar uma tarefa em vez de adiar. Cada microvitória gera uma mensagem silenciosa na sua mente. Eu faço as coisas darem certo. E por que isso funciona de forma tão poderosa? Porque sua identidade é moldada pelo que você faz repetidamente, não pelo que você promete. Quando você cria microvitórias, você destrói o ciclo da autossabotagem. Você mostra para si mesmo que é alguém que cumpre o que decide. Isso muda sua vibração interna. Pessoas que acumulam pequenas vitórias pensam melhor, decidem melhor e agem melhor.
Elas criam um ambiente interno onde conquista se torna algo natural, não excepcional. Um dos maiores erros é esperar pelo grande momento, pela grande oportunidade, pelo grande salto. O grande nunca chega para quem despreza o pequeno. As micro-vitórias preparam você para aquilo que Deus quer liberar. Elas constroem estrutura emocional, disciplina espiritual e capacidade mental. Sem micro-vitórias, qualquer vitória grande se torna insustentável. É por isso que tanta gente alcança um objetivo e perde logo em seguida, porque nunca construiu estrutura interna para mantê-lo. Além disso, micro-vitórias destravam o movimento. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje, precisa mudar 5 minutos. Precisa fazer uma ação que sinalize ao mundo espiritual e ao mundo material que você está em movimento. A vida responde ao movimento. O céu responde ao movimento. Seu propósito responde ao movimento. Hill dizia que a ação cria impulso, e impulso cria inevitabilidade. Quando você acumula microvitórias, você entra em um estado de fluxo, onde as coisas começam a dar certo quase automaticamente. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E há algo ainda mais profundo. Microvitórias criam gratidão. Quando você honra o pequeno, Deus honra o grande. Quando você valoriza aquilo que consegue fazer hoje, você abre caminho para aquilo que deseja fazer amanhã. As microvitórias mostram ao seu coração que você não está parado, que sua vida tem direção e que sua jornada está se movendo, mesmo que o mundo exterior ainda não tenha percebido. Cada pequena vitória construída conscientemente é um tijolo no seu futuro. É uma semente que ativa movimento. É uma prova silenciosa de que você está saindo da estagnação e entrando no terreno da realização. E à medida que essas pequenas vitórias se acumulam, você se torna uma pessoa que cria resultados, não apenas deseja. Agora que sua mente entende como liberar movimento imediato através de ações pequenas, consistentes e intencionais, é hora de receber o princípio que sustenta todas as grandes conquistas. A persistência inteligente. Porque não basta começar, é preciso continuar do jeito certo. Persistência inteligente, a força que faz tudo funcionar. Persistir não é apenas continuar tentando. Persistir é continuar ajustando. É manter o movimento enquanto você refina a estratégia, fortalece a mente e realinha o espírito. A maioria das pessoas acredita que persistência é insistência cega, uma repetição teimosa até que algo dê certo. Mas isso não é persistência, isso é desgaste. Napoleon Hill ensinava que a persistência verdadeira é inteligente, flexível e consciente. Ela não força o caminho errado, ela encontra o caminho certo. Ela não destrói energia, ela canaliza energia. Ela não é movida por desespero, é movida por propósito. A persistência inteligente começa quando você percebe que falhas não são sinais de derrota, mas pontos de ajuste. Pessoas que prosperam não veem obstáculos como barreiras, mas como indicadores. Cada dificuldade mostra onde melhorar, onde fortalecer, onde mudar. A mente fraca interpreta resistência como sinal de que deve desistir. A mente forte interpreta resistência como convite para crescer. É por isso que tantos começam, mas poucos chegam até o fim. Eles não entendem que persistência não é continuar por continuar, é continuar evoluindo. E aqui está o ponto mais importante. Persistência inteligente exige autoconsciência. Você precisa reconhecer quando uma abordagem não funciona e ter coragem de transformá-la. Não é abandonar o objetivo, é mudar o caminho. Não é soltar o propósito, é soltar a estratégia antiga. A persistência sábia diz: estou comprometido com o destino, não com o método. Quando você entende isso, o fracasso deixa de assustar. Ele vira ferramenta e não sentença. Hill também afirmava que persistência é um reflexo direto da força do seu desejo.
Pessoas motivadas desistem facilmente. Pessoas comprometidas persistem até o fim. Motivação é emoção, compromisso é decisão espiritual. E quando seu desejo está alinhado com seu propósito, sua persistência se torna inevitável. Nada externo consegue interromper alguém que decidiu ir até onde Deus o chamou para ir. A persistência inteligente cria essa blindagem interna. Ela te faz atravessar temporadas, críticas, atrasos e pressões sem perder o eixo. Há ainda um elemento espiritual profundo. Persistência é prova de fé. Quando você continua, mesmo sem ver resultados imediatos, está dizendo ao mundo e ao céu: eu confio no processo, eu confio na visão, eu confio no que Deus colocou dentro de mim. Cada passo sustentado em fé libera força, e essa força se acumula. Persistência é a acumulação de energia, convicção e resiliência. Chega um momento em que o que parecia impossível cede, não porque ficou mais fácil, mas porque sua constância se tornou mais forte que a resistência. E perceba algo poderoso: persistência inteligente cria destino. Quantas oportunidades você perdeu simplesmente porque desistiu cedo demais? Quantas portas se abririam se você tivesse dado 3 passos além? Nada de valor nasce sem constância. Nada se sustenta sem disciplina. Nada se constrói sem resistência. As pessoas que você admira hoje não chegaram onde estão por talento, chegaram por persistência. Elas fizeram o que precisava ser feito, mesmo quando não tinham vontade. Mesmo quando parecia improvável. Mesmo quando ninguém acreditava. Persistência é a marca dos que vencem. E quando você combina persistência com ação silenciosa, clareza radical, fé aplicada e microvitórias, você cria uma força interior que não pode ser parada. Você se torna alguém inevitável. Alguém que a vida é obrigada a responder. Alguém que transforma desejo em realidade porque se recusa a voltar atrás. Agora que você entende o poder de continuar, não de qualquer jeito, mas com inteligência, fé e propósito, é hora de chegar à conclusão deste processo, o momento exato em que a vida começa a reagir a você. O selo final, o momento em que a vida começa a reagir a você. Existe um ponto na jornada em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não é um milagre repentino, não é um sinal dramático, não é uma emoção arrebatadora. É uma consciência profunda, uma certeza tranquila, uma percepção clara de que você finalmente deixou de ser levado pela vida e passou a conduzi-la. É aqui que tudo começa a dar certo. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se tornou alguém diferente. Napoleon Hill chamava isso de o ponto de reversão mental, o momento em que a mente deixa de refletir a realidade e começa a criar a realidade. Esse selo final não acontece no início, nem no auge do esforço. Ele acontece depois que você atravessa as resistências internas, depois que você decide de forma irreversível, depois que transforma fé em ação, depois que sustenta o processo com persistência inteligente. A vida reage à sua constância, não ao seu desejo. Reage à sua disciplina, não à sua ansiedade. Reage à sua atitude, não aos seus medos. Quando essa postura muda, você emite uma frequência diferente. E tudo ao seu redor responde a essa nova vibração. As portas que antes estavam fechadas começam a se mover. As ideias que você não conseguia enxergar começam a surgir. As conexões que pareciam impossíveis aparecem naturalmente. Situações que antes te confundiam agora fazem sentido. Você para de empurrar a vida e começa a caminhar com ela. Para de tentar controlar tudo e passa a cooperar com o fluxo. Para de esperar por milagres e percebe que você se tornou disponível para eles. E existe algo espiritual poderoso por trás disso. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta.
Hill dizia que pensamentos sem ação são inúteis. O princípio é o mesmo. Deus coloca o potencial, mas é você quem ativa. O céu responde ao movimento. Quando você muda sua mente, suas atitudes mudam. Quando suas atitudes mudam, seu ambiente muda. E quando seu ambiente muda, sua vida não tem escolha a não ser dar certo. Essa é a lei espiritual e psicológica que governa toda a prosperidade verdadeira. O selo final é quando você entende que nada fora de você tem mais influência do que aquilo que Deus construiu dentro de você. Críticas já não te paralisam. Dúvidas já não te controlam. Medos já não te governam. Porque você sabe exatamente quem é, para onde está indo e o que foi chamado para viver. A vida reage a essa clareza, reage a esse posicionamento, reage a essa convicção. É também um momento em que você percebe algo transformador. Tudo o que parecia difícil demais estava apenas esperando você se tornar a pessoa capaz de receber aquilo. A vida não te negou, ela te preparou, não te atrasou, te fortaleceu, não te bloqueou, te alinhou. Quando você chega nesse nível de consciência, tudo começa a fluir com mais naturalidade. Não é ausência de dificuldade, é presença de maturidade. A diferença não está no caminho, está em quem você se tornou no caminho. E agora, depois de percorrer cada princípio, você está diante da chave que sempre procurou. Não existe fórmula mágica, mas existe fórmula verdadeira. Quando a mente se alinha com a fé, o propósito se alinha com a ação, e a ação se alinha com a persistência, os resultados se tornam inevitáveis. As coisas começam a dar certo, não por coincidência, mas por consequência, por disciplina, por mentalidade, por crença, por decisão, por movimento. A vida reage quando você decide viver. E este vídeo, essa jornada, essa reflexão, tudo isso te trouxe exatamente para esse momento. O momento em que você escolhe sair da espera e entrar na construção. O momento em que você deixa de pedir mudança e se torna a própria mudança. O momento em que você declara, não com palavras, mas com postura, minha vida vai dar certo porque eu estou decidido a fazê-la dar certo. Este é o selo final, o ponto da virada, o início de tudo que vem depois. Se este vídeo despertou algo dentro de você, então diga isso ao seu futuro. Declare nos comentários qual decisão você está tomando hoje. Sua palavra escrita se torna compromisso e compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar o próprio propósito. Sua ação pode ser o ponto de virada de outra vida. Inscreva-se no canal para continuar essa caminhada de crescimento, fé e mentalidade. Aqui você não recebe apenas conteúdo, você recebe direção. E juntos vamos construir a vida que Deus te chamou para viver. A mudança começa agora e ela começa em você.